Marcos capítulo 16, do versículo 15 ao versículo 18. Glórias a Deus. Palavras de Jesus, né? E disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Você pode dar um aleluia? Amém. Quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão aos que crerem. Você pode dar um aleluia? Amém, aleluia. Olha o sinal atrás de você, te seguindo aí, irmão. Amém? Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos, e os curarão. Amém? Curve a sua cabeça comigo. Papai do céu, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua presença nesse lugar aqui nessa noite, pela Tua presença em cada um dos lares. Ó Papai, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua igreja com as portas abertas, pela liberdade que temos, por tudo, Papai, pelo Papai do céu na nossa vida, por esta palavra, Senhor, que temos acesso. Somos gratos a Ti, Senhor. Fala aos nossos corações, a cada um dos corações que nos acompanham pelas redes sociais, que o Teu Espírito Santo, Senhor, ache uma terra boa em cada um dos corações, e que essa palavra, Senhor, possa realmente surtir frutos maravilhosos, frutos de salvação. É o que nós te pedimos nessa noite. Amém. Podem vos assentar, queridos, vocês que estão aqui na nave do templo. Realmente um dia especial, 8 de agosto de 2021. Há quem acreditasse que não chegaria no mês de agosto. Há quem acreditasse que o 2021, ele não passaria, mas você é um vencedor, você está aqui. Você é um vencedor aí na sua casa, que nos assiste. Vou repetir as palavras do pastor Ricardo no domingo passado. Não foi por um acaso que você ligou a TV. Não foi por um acaso que você recebeu esse link. Não, o Espírito Santo de Deus. Deus tem uma palavra para o seu coração, para os nossos corações nessa noite. Amém? Também gostaria de parabenizar todos os papais, eu me incluo, né? Sou grato a Deus de uma forma tremenda pelas orações aqui da igreja, que teve engajado na oração pelo meu pai, que esteve muito enfermo, né? E inclusive ele falou do testemunho, viu, pastor? Logo o pastor ainda confirmou que vai estar confirmando do pastor Josué estar aqui, dando testemunho do grande livramento, da grande bênção que foi na vida dele. Deus tem bênção para mim e para você, amém, querido? Deus tem livramento. O mundo realmente só prega o caos, a mídia só quer pregar o caos, porque a mídia vive da notícia ruim, da notícia boa ninguém vive, ninguém dá notícia boa. E evangelho é boas novas. E nessa noite eu quero falar para você sobre boas novas, e boas novas de salvação, amém? Nós lemos aqui: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Interessante que a Bíblia vai se referir a todos como criatura, porque depois que eu e você conhecemos a Jesus, fomos feitos filhos de Deus. Talvez você que nunca ouviu falar desse Jesus que salva, talvez você que nos ouve e nos assiste pela rede social, você ouviu falar desse Jesus que dividiu a história antes de Cristo, depois de Cristo, né? Talvez você ouviu falar desse Jesus histórico, mas eu não vim falar desse Jesus histórico, vim falar desse Jesus que salva a tua alma. Porque quer você crer, quer você não creia, existe céu e inferno. E eu não vim aqui nessa noite usar do artifício do medo, não é isso. Nós cremos na palavra de Deus. E a palavra de Deus se subsiste há 3.500 anos. 40 autores foram poderosamente usados por Deus para escrever a palavra de Deus. Homens das mais diversas nacionalidades, homens do mais diverso tipo social, mulheres de Deus, homens de Deus foram usados para nos trazer a palavra de Deus. É algo tremendo, é algo espetacular para a tua vida.
Você que ainda não conhece a história desse Jesus, mas não a história, é só ouvir falar da história e entender o que Jesus pode fazer verdadeiramente pela sua vida. Talvez esteja tudo certo com 99% da sua vida, mas tem uma área que está errado. Muito bem, é nessa área que Jesus quer agir. E não é só por alguns momentos. Jesus quer fazer parte da sua vida. Por isso que nós nos consideramos como cristãos, porque somos seguidores de Cristo. Nós queremos agora, por que nós nos reunimos aos domingos, às quartas, às quintas, às terças, né? Porque nós queremos seguir o modelo de Cristo. Queremos seguir os passos de Cristo. Queremos ter as palavras que Cristo profetizava, que Cristo falava. Isso é ser cristão. É viver ao molde de Cristo. E como é bom a gente viver ao molde de Cristo. Porque a Bíblia nos garante que Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E talvez você diga assim, talvez você disse para você essa semana, a vida para mim não faz mais sentido. Você precisa conhecer a Jesus, porque Ele é a própria vida. A Bíblia nos relata, e eu não estou pregando aqui hoje, mesmo que a doutrina da igreja do Nazareno professe isso, mas eu não vim aqui defender as teses, os dogmas de qualquer religião. Eu vim falar sobre a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz que Jesus é o único caminho. Ele é a verdade e Ele é a vida. Então, para você que não conhece Jesus, Deus, lá no seu infinito amor, e se você nessa noite precisa entender a mensagem da salvação, eu quero tentar resumir em 3 minutos. Deus entendeu que a humanidade ia a passos largos para o abismo. E Deus tinha um plano para a salvação do homem. E o plano era o Senhor Jesus. E Jesus veio a esse mundo, encarnado como homem. Ele sendo o próprio Deus, Filho de Deus. Ele veio a esse mundo e morreu na cruz do Calvário, por mim e por você. Os irmãos que estão aqui na igreja conhecem muito bem e entendem a doutrina da salvação. E doutrina da salvação é isso: quem confessar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador será salvo. Nós lemos aqui hoje no Evangelho de Marcos. E a doutrina da salvação é isso: Jesus é o único caminho, Ele é a única verdade. O que é a verdade? É o que está na palavra de Deus. Eu me afeiçoo tanto a tal pessoa. São Francisco, que era uma camarada tão gente, concordo com você, mas ele não pôde salvar a tua alma. Porque Jesus era perfeito e Ele morreu sem pecado. Porque Ele era Deus. Mas Ele provou para nós, aqui na terra, durante os 3 anos de ministério dEle, né? Durante os 3 anos de ministério, Ele provou para nós que é possível nós vencermos o pecado. Quem não pecou essa semana? Quem não pecou esse mês? Né? Então, eu e você podemos alcançar salvação, podemos alcançar eternidade, confessando Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Porque o interessante é que, se nós fôssemos falar do Cristo ético, do Cristo como profeta, do Cristo como o homem histórico que dividiu a humanidade, que dividiu a história da humanidade, o calendário da humanidade foi dividido por esse homem. Mas não é isso que eu quero te dizer. Eu quero te dizer que Jesus é o único caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E Ele morre na cruz do Calvário. Que história estranha. Como que um Deus, na tua total onipotência, qual que é a visão que nós temos do Deus, da mitologia grega, dos deuses poderosos? Como que Deus, Jesus, morre na cruz do Calvário? Parece que o Evangelho, não. Interessante que qualquer outro Deus da mitologia grega, tantos os outros deuses, tantos os outros santos,
eles morreram. Nenhum deles ressuscitou ao terceiro dia. Nós servimos a esse Jesus. É esse Jesus que eu creio como meu único e suficiente Salvador, porque Ele morreu na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. E nós cantamos hoje: as cadeias são quebradas em o nome de Jesus, porque Ele venceu a morte, por amor de mim e por amor a você. Amém? Glórias a Deus. E nós lemos hoje em Marcos, aqui no capítulo 16, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E hoje no final do culto, talvez nós façamos um apelo para você que nunca entendeu quem é esse Jesus, quem que é esse Jesus histórico. Nessa noite, não deixe passar a oportunidade. Você que ainda não se rendeu a Jesus. E eu não estou falando para você se tornar um religioso. Não. Eu estou falando para você, nessa noite, tomar a decisão de seguir a Jesus. Foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Glória a Deus. Foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Como é bom servirmos a Jesus. Amém, querido? Eu quero fazer um parênteses agora. E eu quero agora chamar a sua atenção. Nós temos algumas desculpas para nós não falarmos de Jesus. Eu e você que conhecemos a Jesus, eu e você que professamos a fé cristã, você que vem nos cultos, você que vem em um ou outro culto, você que nos assiste pelas redes sociais, te convido a participar conosco no culto. Você que está próximo da região de Eloy Chaves, você que está aqui em Jundiaí, venha participar da comunhão com a igreja. É tremendo. E eu quero falar nessa noite, se a gente fôssemos dar aqui um tema para essa mensagem, seria algumas desculpas para eu e você não evangelizar. Mas essas desculpas têm que cair por terra na minha e na tua vida. Amém? Em Êxodo, no capítulo 3, nós vamos discorrer aqui do capítulo 3 ao capítulo 6, mas eu não vou poder ler todos os textos, mas eu vou simplificar a história para você. Moisés, ele era um hebreu, ele era um homem judeu, e conta a história que Faraó deu a ordem que matasse todos os meninos judeus, todas as crianças judias do sexo masculino, porque Faraó ouviu dizer que Deus levantaria um libertador para o povo de Israel, porque o povo de Israel estava escravizado na terra do Egito. Essa é a história que eu quero contar, eu quero abreviar em 30 segundos. E Deus levanta Moisés, um bebê. Então surge essa ordem do Faraó para matar todos os bebês, milagrosamente. Quem entende o que é milagre? O que é milagre, né? Milagre é algo fora do comum, é algo sobrenatural. Você quer vivenciar o sobrenatural? Te faço um desafio. Venha conhecer a esse Jesus maravilhoso. Ricardo, eu estou meio arredio com a religião. Amém. Por que você não começa a ler os evangelhos? Você vai entender um pouco sobre a vida de Jesus. Se você quiser falar tecnicamente, vou falar tecnicamente, vou falar teologicamente. Comece a estudar teologicamente sobre Jesus. O Espírito Santo irá fazer uma obra. Dê espaço para o Espírito Santo fazer uma obra no seu coração. Comece a estudar os evangelhos e você vai começar a ver os milagres de Jesus. Voltemos a Moisés. Então, Faraó dá a ordem para que matem todos os bebês judeus do sexo masculino. Afinal, se vai levantar um libertador, com o que tinha na mente de Faraó? Ele vai se levantar como um general de guerra, como um libertador, olha, como... não sei, né? Mas Deus milagrosamente, a mãe de Moisés, coloca ele num cesto, talvez você conheça essa história, talvez não, coloca ele num cesto de juncos ali, de palha, e coloca no rio Nilo. Afinal, olha, vou lançar a sorte, e ela foi orar a Deus, Senhor, olha meu filho.
E o menino já tinha 3 meses de idade. Mas Deus é tão poderoso, aí eu vou falar para você o que é milagre. Diz que a filha de Faraó se banhava no rio Nilo e vê o cesto e o bebê. E ela, olha que lindo o bebê. E o que ela fala? Vou criar esse bebê. Nisso tem a irmã de Moisés, Miriam, vendo toda essa cena, o que ela faz? Pula no rio. Olha, minha senhora, se você quiser, eu posso até arranjar uma ama de leite para você. O que a princesa fez? Então, beleza, eu vou pagar então a ama de leite para cuidar dele, tudo bem? Olha que bênção. Que coisa tremenda, né? Como Deus faz. O interessante é que eu e você, às vezes estamos pedindo um milagre da parte de Deus, e nós temos todos os nossos conceitos, todas as nossas metodologias, mas Deus não vai fazer ao nosso modo. Deus faz ao modo dele. E o modo dele é o modo sobrenatural. Deus usou a princesa, algo realmente para confundir e para que você fique. Tem gente aqui estupefado com essa história bíblica, ela é verdadeira, porque a arqueologia vai contribuir para isso, né? A arqueologia, ela não vem para refutar a Bíblia, ao contrário, ela vem para provar as verdades bíblicas, tá? A geografia e assim por diante. Então, Moisés, depois de algum tempo, a princesa vai e resgata ele, viu? Agora ele vai morar comigo no palácio. E Moisés fica 40 anos no palácio. Foi criado como um príncipe. Eu não anotei, mas ali ele teve a oportunidade de ser criado, se tornou um poliglota, fez 5 faculdades. Eu me lembro de astronomia, não lembro das outras, mas ele teve a oportunidade de estudar, de fazer 5 faculdades, porque ele foi criado como o filho da princesa. Mas as coisas aconteceram, e ele veio a entender, e ele veio a se tornar uma espécie de administrador das coisas do palácio, né? E um dia ele presencia, e ele entende, e ele vem a entender, e ele vem a descobrir que ele era da linhagem do povo judeu, e ele vê um soldado, um oficial do exército do egípcio, molestando, batendo num judeu, né, num escravo judeu, porque o povo estava escravizado. E ali ele tornou-se ali a ira no seu coração, não sei se acidentalmente ou se propositalmente, mas ele mata o soldado egípcio, o oficial egípcio. Simplificando a história, ele tem que fugir. Ele tem que fugir. E ele vai morar numa terra distância, e ele passa ali 40 anos nessa terra distância. Vou tentar encurtar a história aqui. Deus levanta a Moisés. E Êxodo capítulo 3, versículo 11, ele vai discutir com Deus, porque Deus chama ele para um propósito. E esse propósito qual que era? Deus se manifesta diante dele numa sarça ardente. Sarça é uma espécie de planta, e diz que Deus se manifesta naquela planta, e ela começa a queimar, é a presença de Deus, é um fogo fulminante ali sobre aquela sarça, e esse fogo não se consumia, e a voz de Deus se manifesta ali. Era Deus personificado ali no próprio fogo, conversando com Moisés. E Deus chama Moisés: Moisés, você vai voltar para o Egito. E ele estava numa situação de comodidade. E talvez eu e você estejamos numa situação de comodidade. Ele criava suas vaquinhas, suas cabrinhas, ele criava ali, já estava casado, já tinha 2 filhos, estava tudo certo, estava tudo resolvido. Ele era um cara muito inteligente, ele era bem quisto pelo sogro dele, estava tudo certo. E Deus chama ele para fazer uma grande obra. Deus quer te chamar nessa noite para você fazer também uma grande obra. Será a libertação do povo egípcio? Será uma grande obra como foi na vida de Moisés? Não sei. Talvez aqui entre nós, entre os nossos jovens, tenha o futuro presidente do Brasil. Ô Enzo, levanta aí, Enzo. Ele se candidatou lá. 2052, Enzo. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Querido, Deus pode te levantar para fazer uma grande obra. Deus quer fazer de você um evangelista. Algumas desculpas para eu e você não evangelizar
Vamos então usar o exemplo de Moisés. Lá no versículo 11 do capítulo 3 de Êxodo, ele fala assim: Senhor, Deus, eu não sou uma pessoa de nome. Afinal, 40 anos longe do Egito, eu não me chamo Silas Malafaia. Eu não me chamo Marcos Feliciano. Meu nome não sou Flávio Valvassoura, né? Não sou o Billy Graham. Querido, Deus quer te levantar. Lá no seu lar. Deus quer te levantar lá no seu trabalho. Você precisa falar de Jesus. A igreja está vivendo os últimos dias sobre a face da terra. Será que nós vamos ver a nossa próxima geração? Será? Queridos, nós estamos vivendo o caos. Você, como cristão verdadeiro, pelo menos eu, desculpa o termo, às vezes eu sinto nojo de ver os noticiários. E eu ainda tento ser seletivo. Aquela emissora lixo eu não assisto. Eu tento ser um pouco seletivo, mas mesmo assim, se você não prestar atenção no que você lê, nós estamos sendo induzidos ao erro o tempo todo. E você que tem discernimento cristão, meu querido, peça a Deus discernimento, porque nós estamos sendo bombardeados. E o inimigo das nossas almas, Satanás, sabe qual é a prioridade dele? É os pequeninos que estão lá embaixo. São as nossas crianças. Elas estão sendo bombardeadas o tempo todo. Porque o diabo sabe que a continuidade da igreja na face da terra está com os nossos jovens, está com as nossas crianças. E nós vemos isso sobre a face da terra. A igreja na Europa padece, definha, porque uma geração deixou de investir nas crianças, mas o diabo, ele é astuto. Numa das últimas vezes que eu preguei aqui, que eu falei? Que você pode xingar o diabo de tudo quanto é nome, colocar tudo quanto é defeito, só que ele tem uma super qualidade, ele é persistente. Então, querido, eu e você, papai e mamãe, você tem que investir no seu filho. Muitas das vezes nós nos preocupamos com a melhor escola, com as melhores roupas, com os melhores tênis, olha, com a casa de praia, olha, com a viagem para não sei aonde. Teu filho quer um abraço. Você precisa ensinar para ele quem é Jesus, o significado de Jesus como Salvador. Eles estão sendo ministrados, mas eles estão sendo ministrados aos domingos, 1h30. E eu e você, pelo menos eu como pai, agora home office, nós temos um pouco mais de chance de abençoar os nossos filhos, mas o diabo, ele é persistente e tem setado os nossos filhos o tempo todo. Amém, querido? Eu perdi um pouco do foco aqui da mensagem, mas uma desculpa para evangelizar: não sou um pregador de nome. Não precisa. Não precisa. O evangelho, ele subsistiu há 2000 anos, não foi pelos pregadores de renome, foi pelas famílias. Nós vivemos isso na pandemia. A igreja esteve fechada, mas a igreja, o diabo achou que ele ia destruir a igreja. Negativo. A igreja persistiu, porque é através do Espírito Santo de Deus, agindo aí no seu lar. Dê espaço para Deus agir aí na sua casa, e você terá um lar abençoado, uma família abençoada. Eu profetizo isso em nome de Jesus. Amém? Aplauda ao Senhor. Ainda outra desculpa de Moisés: como eu começarei? Olha, eu não tenho curso de teologia, talvez você fale isso. Olha, eu não sei falar. Olha, eu não tenho uma boa didática. Olha, eu sou muito bonito. Olha, eu sou muito feio. Olha, como eu começarei? Querido, começa amanhã. Porque os dedinhos para a gente digitar, a gente tem. Esses dias a minha filha, aí eu fiquei assustado. Papai, ela falou para mim: papai, eu estou me policiando porque eu estava ficando muito tempo no Instagram. Aí eu fui olhar. Como é que olha isso, filha? Ela me ensinou.
Aí eu fui olhar o meu Instagram, eu falei, eu também preciso me policiar. Querido, você tem usado o seu Instagram para evangelizar? Quantas as pessoas que estão precisando de uma palavra de amor, de um Jesus te ama, Jesus pode transformar a sua vida, você dar o seu testemunho, use as redes sociais. Como eu vou começar? Querido, começa. O apóstolo Paulo vai ensinar na sua segunda carta ao Timóteo, em tempo e fora de tempo. Não, mas tudo bem, eu concordo que você tem alguns locais que você não pode. Tudo bem, se você não puder falar, dê o bom testemunho. O apóstolo Paulo vai falar que eu e você somos uma carta viva. E ele vai falar isso com propriedade. Na época, como é que se comunicava? Através de cartas. Mas ele vai falar para os crentes da época, olha, você é uma carta viva. Porque nem todos tinham acesso à leitura e nem todos tinham acesso à escrita. Então, passava-se a questão doutrinária, né, de geração em geração. Por isso que ele vai falar que vós, os cristãos, agora sois uma carta viva. Querido, aonde você for, você tem condições de falar de Jesus. Qualquer que seja o assunto, você consegue falar sobre Jesus. Você imagina se Jesus estivesse hoje aqui conosco? Você acha que ele perderia a oportunidade? Vou te incentivar novamente. Comece a ler os evangelhos, você vai ver. Aonde Jesus chegava, ele arranjava uma oportunidade. Ricardo, mas é que também ele estava sendo procurado por causa da fama dele, dos milagres, das maravilhas. Tudo bem, mas teve vários momentos em que ele se apresentou. Querido, como que você pode começar a obra de Deus? Se engajando com a obra de Deus. Se engajando nos projetos da igreja. É importante, irmão, como é importante esse dedinho mindinho. Como é importante você, a Bíblia fala que a igreja é o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça. Irmão, eu não quero ficar sem o dedinho mindinho. Sabe por quê? Porque você talvez se considere como dedinho mindinho, talvez você não se considere importante na casa de Deus, no reino de Deus. Você é importante para Cristo. E Deus tem algo para com você, Deus quer te usar de uma forma poderosa. Ricardo, é como um pregador internacional? Não, pode ser também, mas pode ser da forma mais simples, porque da forma mais simples nós estamos alcançando as almas. Amém, querido? Lá no capítulo 4, versículo 1, ele vai falar assim, Moisés vai contestar com Deus, mas Deus, eles não vão crer em mim. Eu sou um cara que faz 40 anos que eu saí do Egito, eles não vão crer em mim. Querido, isso não é com você. A nossa função é falar, é propagar o Evangelho, como nós lemos aqui agora há pouco. Marcos capítulo 16, versículo 15. A nossa função é falar, nós temos que semear. Semeie a palavra de Deus. Se vai dar frutos, não é com você. Mas esse sangue tem que sair sobre os seus ombros. Quantas vezes eu e você temos oportunidade de falar de Jesus? Quantas vezes eu já não ouvi falar de pessoas que tiveram oportunidade de falar de Jesus e vieram a falecer? E se você tiver a oportunidade de falar de Jesus e essa pessoa falecer e você não falou de Jesus, o sangue dessa pessoa estará sobre os seus ombros. Querido, eu e você temos que realmente colocar a mão no arado. Temos que realmente nos posicionar como cristãos. Amém, querido? Eu já falei isso uma outra vez, né? Pastor gera obreiros, gera pastor. Eu e você somos ovelhas e geramos ovelhas. É nossa obrigação, querido, falar de Jesus. Se somos cristãos verdadeiros, realmente Jesus tem que estar na ponta da nossa língua. Jesus tem que estar aqui nas nossas veias. As pessoas têm que ver Jesus, têm que sentir Jesus. Aonde você for, as pessoas têm que ver a luz de Jesus. E isso é ser cristão. Amém, querido? Lá no capítulo 4, no versículo 10,
Ele não vai falar com essas palavras, mas talvez você me diga, eu não fiz um curso teológico, eu não estou preparado. Interessante que para a gente falar tanta... A gente fala, mas você não consegue falar um Jesus te ama? Você precisa enfrentar um seminário durante 4 anos para falar que Jesus te ama para outra pessoa? Não é necessário, querido. Comece frequentando a escola bíblica. Se você está com essa... Se isso não pode servir de desculpas. Logo vamos voltar com a escola bíblica, né, pastor? Será uma bênção. Amém, querido? Lá no versículo 11 do capítulo 4, agora de Efésios, o apóstolo vai falar assim, olha, eu não sou evangelista, essa não é a minha função. Né? Porque a igreja vai ter esses conceitos, e aqui realmente a Bíblia vai distinguir, olha, Deus levantou uns como pastores, outros como evangelistas, outros como mestres, outros como os doutores, Deus levantou os presbíteros da igreja, amém. Eu não sou evangelista, não é minha função. Querido, eu e você somos, antes de tudo, somos ovelhas. Ovelhas do Senhor Jesus. Ovelha gera ovelha, querido. Amém? Glórias a Deus. Lá em Êxodo, agora no capítulo 6, versículo 12, Moisés vai contestar novamente a Deus. Mas Deus, eu vou voltar lá, vou liderar o povo não vai me aceitar, porque afinal fui criado como príncipe. Olha, tinha muitas desculpas, e talvez você tenha essa desculpa. Será que a mensagem que eu for pregar vão aceitar? Querido, quantos testemunhos maravilhosos nós não ouvimos. E eu vou repetir um que eu já testemunhei aqui. Eu devia ter 8 anos de idade, 8 para 9 no máximo. E crente, crente ele é meio doidão, Depois que ele aceita Jesus, ele fica meio doidão, né? E o meu pai muito doidão, pastor. Ele estava debaixo de uma maquise, numa praça lá em Minas, lá em Poços de Caldas, pregando o evangelho, um dia de chuva, chovendo, ninguém assistindo o culto, e o meu pai pregando, falando de Jesus, que Jesus salva, Jesus liberta, Jesus restaura o seu casamento, e papá, e a minha mãe morrendo de vergonha, e eu ali todo molhado. Meu Deus do céu, meu pai é doido. Tá bom, irmão, desligou ali, ele fez apelo, meu pai fez um apelo, quem quer aceitar Jesus? Ele fazia aceitar Jesus, irmão, não tinha ninguém na praça, meu pai é louco, doido, varrido, né? Mas ele tinha convicção. Querido, quando você for pregar de Jesus, quando você for falar de Jesus, sabe aquele seu primeiro amor, quando você se apaixonou pelo Evangelho de Cristo? Lembra daquilo? Volte ao primeiro amor e faça com o primeiro amor. Porque meu pai fazia aquilo ali, no primeiro amor realmente, falando de Jesus, chovendo sem ninguém. Desligou o aparelho, terminou, ninguém aceitou Jesus, não tinha ninguém. Uma tarde fria, irmão, esse Poços de Caldas é frio, ainda chovendo. Não tinha ninguém para aceitar Jesus, irmão. Aí nós fomos para casa. E passou-se, né? Passou-se algum tempo, em torno de um ano depois. E nós estávamos no domingo, na igreja, e um casal insistiu com o diácono, leva esse recado aqui para o pastor. E o pastor recebeu o recado, e aí o diácono falou, esse casal insistiu que quer dar o testemunho. Dali a pouco vem o casal, irmão. Vem o casal, o pastor dá a oportunidade para ele dar um testemunho. Então esse casal, eles estavam em um dos prédios de frente à praça, eles estavam com a família, com as crianças, só que eles já tinham decidido, nós vamos nos divorciar, não tem mais jeito. E eles assistiram o meu pai pregando no culto ar livre, e aí eles viram, irmãos, esse doido desse pastor estava pregando num domingo à tarde, numa tarde chuvosa, Deus falou conosco, nós nos ajoelhamos ali dentro do quarto do hotel, nós voltamos para Jesus e estamos muito bem. Aleluia. Querido, não coloque empecilho para falar de Jesus.
Eu e você temos esse privilégio de termos Jesus como nosso Salvador. As outras pessoas estão precisando também. Nós temos que, olha, se você crê na mensagem de salvação, se você crê que Jesus vai arrebatar a igreja dele, e você faz parte dessa igreja, então você tem que cumprir o ID dele. Dessa forma nós vamos abreviar a volta de Jesus. Porque Deus não quer que as pessoas vá para o inferno. Deus não quer. Deus quer ver essa igreja com todas as cadeiras repletas, nos 3 cultos, nos 4 cultos. Amém, irmãos? Glória a Deus. Domingo que vem, traga um amigo, traga um inimigo, traga a sogra. Traga. Cuidado, né? Vai morar contigo na eternidade. Glória a Deus. O povo não vai me aceitar. Talvez você tenha essa desculpa também, né? Envie o outro, eu não posso ir. Êxodo capítulo 4, versículo 13. Moisés vai contestar com Deus. Deus não tem outro para fazer minha obra? Não, é você. É você que tem que fazer a obra de Deus. Cada um de uma forma. Os irmãos que exercem ministério da igreja, eles não precisam falar de Jesus, porque exercem ministério. Não. Você que não exerce ministério nenhum, não está falando de Jesus? Precisa falar de Jesus. Se você é cristão, você tem que falar de quem? De Cristo, do Cristo ressurreto, do Cristo que transforma as vidas, que perdoa os pecados. As pessoas estão cometendo suicídio. Nunca houve um nível tão alto de suicídios, de suicídio entre as pessoas. As pessoas não têm mais um norte. Essa sociedade é só caos. É nojento o que acontece, né? E eu e você, a Bíblia fala que nós, os cristãos, temos que ter a mente de Cristo. A Bíblia fala que nós temos o cheiro de Cristo, o bom cheiro de Cristo. Que coisa, não? Aleluia, glória a Deus. Olha, Êxodo capítulo 6, versículo 30, Moisés ainda continua contestando com Deus. Deus, eu sou um fracassado. Interessante, né? Quando Moisés se viu no aperto, quando Deus realmente, Moisés, então ele começa, e é como eu e você. Nós colocamos tantas as desculpas para não fazer a obra de Deus. Às vezes nós nos omitimos. Irmãos, muitas das vezes a gente se omitir é a mesma coisa que mentir. Não se omita, né? Foi lhe dada uma incumbência. Você é cristão, realmente tem que dar bom testemunho, tem que falar de Jesus mesmo, porque Jesus, Ele é tremendo. Jesus é maravilhoso. Olha, como é fácil a gente falar de Jesus, né? Olha, agora vamos mudar aqui. Profeta Jeremias, no capítulo 1, versículo 6. Jeremias também vai contestar com Deus na hora que Deus está no tete a tete, no mano a mano ali com Jeremias. E Jeremias vai contestar: Senhor, eu sou uma criança. Mais uma desculpa que eu e você muitas das vezes damos. Desculpas. Logo o profeta Jeremias, homem valente, homem poderoso na presença de Deus, mas ele dá essa desculpa. Então hoje é uma noite de mim e de você tomarmos um novo posicionamento. O reino de Deus precisa de você. Querido, nós não podemos nos acovardar. O pastor não precisa de você. O reino de Deus não precisa de mim. Querido, se eu falar a partir de hoje não quero mais fazer a obra, se o pastor Ricardo falar a partir de hoje não quero fazer, Deus levanta outros. Deus não divide a glória dele com ninguém. Querido, para nós é um privilégio, podermos louvar a Deus, podermos professar esse evangelho maravilhoso. Você tem que entender isso. Eu não vejo como uma obrigação. Não, eu vejo como um privilégio. Peraí, vamos, calma, pensa comigo, irmão. Privilégio.
privilégio. Essa é uma palavra que a gente ouve muito. Olha, tal político teve privilégios. Irmão, olha o outro foco da palavra. Eu e você temos alguns privilégios. O principal deles, nós vamos herdar a vida eterna. E aí tem outro contraponto. Por que nós vamos herdar a vida eterna? Porque Jesus morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Agora cai sobre nós o privilégio, não a responsabilidade, querido. O sangue de Jesus custou muito caro. Jesus morreu na cruz do Calvário sem necessitar. Não havia necessidade dele fazer isso. Era necessário? Sim, era necessário pelo sacrifício em prol de toda a humanidade. E você se inclui nesse pacote. Porque Jesus morreu pela humanidade. Não foi por alguns humanos. Mas Deus nos dotou de livre arbítrio. E isso desde a formação do homem. Deus não criou Adão e Eva, um robozinho do qual ele tem o controle e controla. Deus não te controla, você toma as tuas próprias decisões. Nessa noite, eu comecei falando sobre Jesus, que Jesus é que salva, que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade, que Jesus é a vida. E agora eu retorno no ponto que eu estava falando. Está sobre os nossos ombros como cristãos verdadeiros. Olha, essa questão do privilégio, somos privilegiados com a vida eterna. Está sobre nós a responsabilidade em falar de Jesus, em pregar, em abençoar. Irmãos, eu estou vivendo uma fase da minha vida que Deus colocou no meu coração. Irmão, como é bom a gente ler a palavra. E aí esses dias, há mais ou menos uns 3 meses, eu meditando na palavra, mas quantas vezes, inclusive já vi pregação sobre isso. Sobre a gente orar pelos amigos. Irmãos, eu não desisti. Eu não desisti de orar, por exemplo, por alguns da minha família. Eu tenho alguns tios que estão desviados há tanto tempo. Eu não desisti, porque eu creio na promessa de Deus. Brincadeiras à parte, eu continuo orando pela minha sogra. Adora, derrama as lágrimas orando por salvação na família dela, para que eles abram os olhos espirituais. Querido, não desista de orar. Mas eu quero voltar no ponto que eu estava falando. Então eu li que Jó foi abençoado, a bênção dele já estava preparada, mas quando ele começou a orar pelos amigos, Deus abriu as portas. Comece a orar por aquelas pessoas que você sabe que estão passando por necessidade, mas não te pediram oração. Ou que te pediram oração e você falou, vamos orar. E você orou? Não responda para mim não, responda para você. Hoje à noite, nós somos privilegiados, nós temos alguns privilégios, mas tem algumas responsabilidades sobre os nossos ombros. Ore pelos seus amigos. A sociedade está sofrendo. O poder da oração existe. Nós presenciamos isso. Os crentes mais experientes, né, pastor? Não é mais antigo, não. Os crentes mais experientes sabem do que eu estou falando. Na década de 80, a igreja brasileira orava pela janela 1040, que eram os países muçulmanos na Europa e na Ásia. Irmãos, essa barreira caiu. Nós presenciamos o muro da Alemanha caindo, a União Soviética se desfacelando, não foi? Querido, poder da oração da igreja. Alguém vai falar, não, isso ia acontecer. Tá bom. Irmãos, eu tive outro privilégio. Eu tive o privilégio de quando jovenzinho, porque agora eu estou mais experiente, mas jovenzinho, dentro do Morumbi, dentro do Pacaembu, ali na Avenida Tiradentes, na Marcha por Jesus, líderes cristãos, líderes evangélicos, parar o povo nas marchas por Jesus, 1 milhão de pessoas nas ruas. Agora nós vamos orar.
E os crentes orar, abençoar a nação, e vários pastores profetizar. A corrupção vai cair no nosso país. E nós vemos nos últimos 10 anos, irmãos, esse demônio da corrupção caindo. Não vou entrar nessa questão política, senão complica. Mas é poder da oração da igreja, quer você acredite ou não. Ei, está sobre os nossos ombros orar pelas nossas autoridades, orar pela nossa nação. Nós estamos vendo algumas nações vizinhas, nós, irmão, o povo comendo cachorro. Querido, nós temos que orar pela nossa nação. Não adianta a gente criticar o governo A, o governo B, mas vote com sabedoria. Mas, querido, em nome de Jesus, está sobre os nossos ombros, privilégio meu e seu, orar pela nação, orar pelas autoridades. Ah, mas ele está no erro, não sei quem estava no erro, não sei o quê. A Bíblia fala que Deus constituiu, Deus está lá, querido. A questão da vida eterna dele. Agora o povo está padecendo, como eu falei, alguns países vizinhos, o povo está morrendo de fome. As ruas todas vivendo guerra civil. Nós não podemos viver isso. Querido, posicione-se em nome de Jesus, amém, querido? Deus levantou Moisés. Moisés estava lá contestando com Deus. Nós vamos ver outros homens de Deus, mulheres de Deus, contestar com Deus. Não foi assim com Jó? Jó era um homem de Deus. Talvez, como eu e você, um bom pai de família, pagamos nossos impostos, olha, não nos envolvemos em maracutaia, temos uma vida ética, amém, somos pecadores, pecadores nós somos, mas querido, Jó era um homem íntegro diante de Deus, mas ele vai chegar em alguns momentos, assim como eu e você, ele foi contestar a Deus, Deus, eu sou um porcaria, Deus, olha, eu quero amaldiçoar o dia em que eu nasci. Tem gente aqui nessa noite que já falou isso para Deus. Tem gente que está contestando com Deus o que está acontecendo, o que perdeu, o que está perdendo, a situação que vive. Pare de perguntar para Deus o porquê. Comece a adorar a Deus. Comece a louvar a Deus. Eu não estou pregando aqui a teoria do conformismo. Você tem que se conformar. Você tem uma vida, olha, vai viver essa vidinha. Não, Deus tem vida para você. Deus não tem vidinha, não. O diabo vai colocar isso na mente das pessoas. E Jó vai falar para Deus, olha, Senhor, eu quero amaldiçoar o dia em que eu nasci. Jonas da mesma forma, profeta poderoso. Aí, profeta Elias, ele enfrenta 450 profetas, um monte de feiticeiro, homens do mal, ele enfrenta poderoso. Aí, uma mulher, a rainha, ele sai correndo. É eu e você. Tem dia que você se levanta que nem um leão, que nem uma leoa. Hoje eu vou arrebentar, hoje eu vou fazer. Tem outro dia que você levanta meio morocochô, né? Querido, não estou falando que nós não vai acontecer conosco essa questão dos picos, mas Deus quer de nós maturidade cristã, constância na nossa fé. O apóstolo vai falar, viu? É nudez, é fome, o que vai me separar do amor de Cristo? Nada me separa do amor de Cristo, nada me separa, capeta, nada me separa do amor de Cristo. Nada, nada, nada pode te separar do amor de Cristo. Porque Jesus morreu na cruz do Calvário, irmãos. O preço que ele pagou foi muito caro. O preço de sangue. E ele era inocente, ele não tinha pecados, não cometeu pecado algum, não infringiu nenhuma lei. Ao contrário, ele veio cumprir a lei. Amém. Glórias a Deus. Mateus, uma outra. Olha aqui, pastora, se não me engano, pregava na quarta-feira passada, na passagem sobre o jovem rico, né, pastor? Em Mateus, capítulo 19, do versículo 16 ao versículo 22, vai contar uma história de um jovem religioso, cumpria a lei, gente boa,
como eu e você. Cristão, como eu e você. Mas eu e você temos sempre algo a melhorar, amém? Sempre. Sabe por quê? Porque nós não somos perfeitos. Perfeitos é Deus. Jesus vai falar, não, eu não sou bom, bom é Deus. Porque se você falar sobre a bondade, você vai entender que o bom realmente era Deus. Deus não tinha que fazer o que Ele fez pela humanidade, que foi entregar o Filho dEle. Andréia, você entrega a Thalita por amor do pastor Ricardo? E olha que o pastor Ricardo é gente boa. Você entrega a Thalita para morrer? Não, de forma alguma. Pastor, a responsabilidade é dele, né, André? Mas Deus entregou Jesus na cruz do Calvário por mim e por você. E o diabo sabe disso. E por isso que a qualidade do diabo é a persistência. E ele persiste em querer atrapalhar os planos de Deus na tua vida. Mas sabe quem pode atrapalhar os planos de Deus na tua vida? Você. Quem pode atrapalhar o plano de Deus na minha vida? Eu. Porque se eu tiver decidido a sonhar os sonhos de Deus, rapaz, eu arrebento, Leandro. Não arrebenta. Viu? Porque se você sonhar os sonhos de Deus, será perfeito. Querido, eu e você precisamos melhorar. Ricardo, a minha vida, glória a Deus. Mas o que precisa melhorar? Você tem espaço, tem um espaço no seu coração que Deus ainda não pode entrar. Vou mudar então o contexto para outras pessoas. Essa sujeirinha que está no coração, olha, isso aqui, Deus, não mexe não, porque na verdade nem eu quero mexer, Deus. Deus quer curar as nossas feridas, irmãos. Deus quer curar. Aqueles traumas, aquele perdão, que você não perdoa, mas é eu que fui machucado. Sim, mas libera o perdão, querido. Se é isso que Deus precisa melhorar, deixa Jesus fazer a obra. Quantos milagres de Jesus nós vamos ver aqui nos evangelhos? E Jesus não estava ali para julgar. Muitas das vezes, né? Jesus, o que vai falar? A tua fé te salvou. Vai, não peques mais. Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Porque Jesus queria ouvir. Jesus quer ouvir de você. Jesus quer ouvir de você, literalmente. O que você deseja, o que você quer, o que você precisa. Mas Jesus, se Jesus estivesse aqui, na forma física, Ele ia perguntar: o que queres que eu te faça? Ele não ia perguntar: Ricardo, e aquele pecadinho? Não. Sabe por quê? Quando nós temos o contato com esse Jesus, a nossa alma passa a ter vergonha do pecado. Mas com o passar do tempo, a nossa religiosidade, os nossos conceitos, a nossa teologia, vai embrutecendo o nosso coração e nós vamos nos afastando de Deus ou escondendo as coisas dentro do nosso coração e não permitimos Deus trabalhar. E essas coisas nos afastam de Deus. E essas coisas nos tiram da presença de Deus. E muitas das vezes nós estamos dentro da igreja, aqui, glória a Deus, aleluia, mas estamos conectados com Deus? E aí eu quero fazer outra pergunta para você. Qual o lugar de Deus na tua vida? Qual o lugar de Deus na tua vida? Que semana maravilhosa para os esportes, para a Olimpíada. Que emocionante que é, irmão. O Isaquias, que menino, nossa, que tremendo. Né? Os esportes coletivos, toda aquela emoção. Né? Tremendo, maravilhoso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Na tua vida, Deus é ouro, prata ou Deus é bronze? Nós temos maturidade cristã o suficiente, e você tem maturidade cristã o suficiente para entender
que o lugar de Deus na tua vida, a tua esposa, ela não vai ocupar. O teu esposo não vai ocupar o lugar de Deus na tua vida. Não adianta você atribuir algumas responsabilidades. Eu não sou feliz por causa de alguém, por causa do... Não, querido. Deus pode te fazer feliz. Mas, Ricardo, me falta essa área. Olha, a minha vida conjugal, olha, a minha vida financeira. Eu quero pregar para você que Deus é maravilhoso, Ele é misericordioso, Ele pode te ajudar e milagres acontecem. Eu comecei agradecendo pelo Dia dos Pais e falando que Deus fez um milagre na vida do meu pai. Vão amputar o teu pé, senhor Josué. E a igreja, o pastor foi lá, ungiu, orou e hoje estava na foto. Bonito, pastor. Bonito, menino. Viu? Já engordou um pouquinho. Está fazendo arte já de novo. Para lá e para cá. Eita. Querido, Deus pode fazer milagre. Deus na tua vida, Ele está no pódio? Ouro, prata ou bronze? Ouro, prata ou bronze? Ou Deus não está nem no pódio? Não tem glória a Deus, né, pastor? Não tem. Querido, eu não vou pedir desculpa pela palavra dura. É a palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração. Ouro, prata ou bronze? Ou é aqui, embaixo do pódio? Deus é prioridade na tua vida? Poderíamos usar alguns sinônimos. Deus é primazia para a tua vida? Qual é a opção? Nós, os cristãos, não temos opção. Nós ouvimos e conhecemos a palavra da verdade. E a palavra diz que Jesus, Ele é o único. Ele não é o caminho. Né? Não é um dos caminhos, Ele é o caminho. A verdade e a vida. Então nós não temos opção. A nossa opção realmente é dar glória a Deus. Dá glória a Deus aí, irmão. Dá aleluia. Aleluia. Fala assim: Jesus, eu te amo. Você vai falar assim: Deus é ouro. Deus é ouro na minha vida. Aleluia. Aplauda ao Senhor. Ainda fazendo analogia com as Olimpíadas, Deus é de 4 em 4 anos, é de mês em mês na Santa Ceia, é só no retiro, é só aos domingos, é a 1h30 do domingo. É isso, irmãos. Agora eu vou voltar para as Olimpíadas. Nós tivemos o privilégio de ver algumas histórias de brasileiros que subiram ao pódio, que conquistaram o ouro, que conquistaram a prata, que conquistaram o bronze. Mas eles treinaram só no domingo, 1h30? Querido. Nós realmente temos que reavaliar se Deus realmente está sendo prioridade em nossa vida. Ricardo, você está sendo meio fanático. Não. Olha, nós precisamos trabalhar, nós precisamos comer, precisamos praticar uma caminhada, um esporte, você precisa conviver socialmente, e eu quero que você conviva socialmente. Você não é um ET, lá da minha terra, lá de Varginha. Não. Você é ser humano. Só que a Bíblia fala que eu e você não somos daqui, nós somos lá do céu, nós somos cidadãos dos céus. Viu? Nós estamos de passagem por essa terra aqui. Agora, enquanto a gente viver aqui, é óbvio, temos que nos comportar como cidadãos aqui da terra, né? Olha, pagar nossos impostos, viver de uma forma correta, a mais o correta possível. No seu trabalho, você pode dar bom testemunho. Aonde você for, você pode abençoar as pessoas. Querido,
Você pode orar pelas pessoas. É muito mais fácil a gente criticar, a gente julgar. E o diabo fica feliz da vida com isso. Quando eu e você fazemos o papel dele, porque a Bíblia fala que Satanás é o acusador. Ele é o acusador. E quando nós julgamos, nos colocamos na posição de diabetes, né? De agentes do diabo. Não, querido, em nome de Jesus, você é um abençoado de Deus, você é um cristão abençoado, amém, querido? Aplauda ao Senhor. Eu vou chamar o grupo de louvor aqui. Deus tem realmente grandes coisas. Aquele jovem se encontra com Jesus, ele era conhecedor da lei, e Jesus vai questionar, viu, mas, olha, você segue os mandamentos? E ele vai falar com Jesus, não, Senhor, entrega o meu dízimo, olha, dou as ofertas, dou as esmolas aos pobres, olha, ele cumpria toda a lei. Mas tinha uma coisinha na vida dele, assim como eu e você temos nessa noite, algo que precisa melhorar. E o que Jesus, olha, faz o seguinte, vende tudo que você tem, dá aos pobres e siga-me. Porque Jesus conhecia o coração dele, e sabia que o coração dele estava simplesmente na religião. Irmãos, como Jesus foi mal com aquele menino, talvez você possa entender dessa forma. Né, pastor? Eu e você já temos maturidade. A palavra de Deus vai nos confrontar. A palavra de Deus tem que nos confrontar. Querido, o que precisa ser melhorado? Na vida daquele jovem, o que Jesus fala para ele? Ele era um homem muito rico, ele era um jovem. A Bíblia fala que ele era um jovem muito rico. O que eu tenho que fazer, Jesus, para herder a salvação? Vende tudo que você tem, dá aos pobres e siga-me. Querido, o que você tem de precioso que você não largaria por nada, por amor a Jesus? Que Deus nos livre, irmãos. Eu amo minha esposa de paixão, eu amo minha filha, meu filho de paixão, mas o meu amor a Deus está acima de tudo isso. Por isso que eu quero amá-los, por isso que eu quero instruí-los, para ter eles comigo realmente. Nada pode substituir o espaço de Deus dentro do seu coração. E na vida daquele jovem, ele nem se desculpou, ele nem contestou Jesus. A Bíblia fala que ele virou as costas, abaixou a cabeça e foi embora. Ele não teve coragem de vender os bens que ele tinha. Meu querido, eu e você, nós estamos aqui porque nós amamos a Deus, amém? E infelizmente, muitos seguiam a Jesus pelos milagres que Jesus fazia. Muitos seguiam a Jesus porque com Jesus não falta pão, não falta vinho, não falta peixinho, não falta alimento. Aonde nós vamos, olha, precisou de dinheiro para pagar imposto. Jesus pediu para pescar um peixe, dentro do peixe tinha uma moeda para pagar imposto. Que Jesus tremendo! Mas na hora da morte de Jesus, na cruz do Calvário, apenas 3 dos seus discípulos permaneceram ali: Maria, a outra mulher e João. Homens de Deus, abençoados, poderosos, como o apóstolo Pedro, Tiago, Mateus, todos eles conviveram com Jesus. Na hora do aperto, Deus tem uma segunda chance para mim e para você.
Deus tem uma segunda chance para você que nos ouve pela rede social, para você que está afastado dos caminhos do Senhor. Deus tem uma segunda chance. Aleluia. É hoje, é agora. Aleluia. Deus tem uma segunda chance, querido. Nessa noite nós temos a oportunidade de render as nossas mãos aos céus e pedir perdão a Ele. Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, e você fala, você expõe, você coloca para fora o que te atrapalha de servir a Deus, o que tem te atrapalhado, porque é você o responsável por salvação, pela decisão de salvação, pela decisão de estar junto a Jesus. Para aquele jovem foi difícil vender tudo que eu tenho, sou muito rico, todos os meus, tudo que eu tenho. Eu não estou falando aqui para ninguém, não estou pedindo para ninguém vender nada, não é isso não, querido. É para que você avalie no seu coração o que tem te impedido de estar mais próximo de Deus. Irmãos, essa semana, numa discussão na escola, nós vamos ser confrontados, né? Os nossos filhos serão confrontados sobre a existência de Deus. É tão fácil a gente falar de Jesus. Deus não existe. Existe, né, Leandro? Existe, querido. Você falou com Ele hoje? Você falou com Ele ontem? Amém. Se alguém contesta comigo que Deus não existe, não, falei com Ele hoje. Vamos falar com Ele? Coloque-se de pé em nome de Jesus. Você que nos ouve pelas redes sociais, eu quero nessa noite te fazer a palavra apelo, te fazer um convite a aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador da tua alma. É Jesus que pode salvar a tua alma. Existe céu e inferno. Eu não vim aqui para falar, para propagar essa situação na questão do medo. Só estou falando que a Bíblia fala sobre céu e inferno. E nós estávamos predestinados, nós estávamos a caminho do inferno. E nessa noite eu quero fazer um convite a você que ainda não se rendeu a Jesus. Eu vou colocar minha mão para cima, coloque a sua mão também. Toda a igreja, levante a mão, toda a igreja, para que ninguém se intimide. Para que ninguém se intimide. E você que estiver nos ouvindo aí num leito de hospital, na sua casa, onde quer que seja, numa penitenciária, onde quer que seja, Jesus tem perdão para você, em aleluia. Papai do céu, eu clamo a Ti, Senhor. Ó Senhor, faz morada nos nossos corações. Eu peço a Ti por esse homem, por essa mulher, por esse jovem, por esta jovem, por esse adolescente, por essa adolescente que entendeu a mensagem da cruz, que entendeu a mensagem de salvação, que é só Jesus, que Jesus morreu na cruz do Calvário por cada um de nós. E nós confessamos nessa noite a Ti, Senhor Jesus, como nosso único e suficiente Salvador. E eu peço a Ti, Senhor meu Deus, peço a Ti, Senhor meu Deus, guia os passos desse homem, dessa mulher, que ela possa encontrar refrigério para a sua alma, que ela possa encontrar alívio para a sua alma, porque nessa noite, Senhor, ela se arrepende dos seus pecados. A Tua palavra diz que todos, indescritivelmente pecaram, mas Jesus morreu na cruz do Calvário por cada um de nós, e nós pedimos perdão nessa noite, pelos pecados, pelos nossos pecados, e confessamos a Ti, Senhor, como o nosso único e suficiente Salvador. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua morte, Jesus, na cruz do Calvário. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos. Amém. Aplauda ao Senhor.